Fala, meu querido, tudo bem? Fala, meu rei, minha rainha, professor Josi, vosso servo, pronto para revelar o segredo para mandar bem na prova de literatura do Enem. Uau! Vai bem no Enem? Literatura no Enem? Vem comigo. Meu querido, veja bem, permaneça comigo se você quer somente com essa aula acertar 60% da prova de linguagens e códigos. Sério, professor, sério. Fica comigo. Tema dessa aula, compreensão e interpretação textual. Meu querido, por mais que você tenha trabalhado esse tema, olha, o que nós encontramos de enganos em relação à compreensão e à interpretação, então vai por mim, darei dicas valiosas de como você conquistar seus pontos, de como você acertar questões do Enem e de como você também estar aberto às perspectivas, compreender e interpretar as coisas que o cercam. Vamos lá. Você acha que compreender um texto é o mesmo que interpretá-lo? Será? Se fosse o mesmo, teriam o mesmo nome, mas não. Eu posso fazer a compreensão de um texto ou posso fazer a interpretação. Vejamos, compreensão ou interpretação. Meus queridos, eu coloquei aqui um esqueminha para facilitar a sua vida e sair dessa dúvida e cair no entendimento. Primeira palavra, tanto a compreensão quanto a interpretação são formas de entendimento, ok? São maneiras de entender a realidade que nos cerca. São maneiras de decodificar e compreender e interpretar o quê? Tudo aquilo que nós criamos, o nosso mundo. É um modo de significar e de ressignificar as coisas. Beleza? Então vejamos, quando eu falo em compreensão, eu estou falando de um entendimento do próprio texto, um entendimento das palavras que ali estão escritas, um entendimento da leitura, um entendimento do texto em si. Se eu escrevo um poema, estou ali em leitura de um poema, você pode ler, porque você foi alfabetizado, porque você sabe unir as palavras, você sabe formar as frases, e ali o que o autor escreveu você leu, você decodificou. Então a compreensão consiste numa decodificação do signo, uma forma de decodificar o que foi, o que está ali escrito para você. Então, se você for alfabetizado, se você sabe organizar aí a sequência frasal, você vai compreender o que se pede. Beleza? Bom, ok, isso faz que a compreensão seja uma análise objetiva. Por quê? Ela é uma forma de entendimento que está voltada para as palavras dentro do próprio texto. É o entender o que está dentro ali da mensagem. Por isso que eu coloquei ali, a mensagem é interna. O compreender é entender o que está ali na minha frente. A questão proposta. Tá? E aqui vai uma dica. Sempre que pegar uma questão de linguagens, olha o tamanho do texto, vislumbra que você tem um tempo para resolver, vai no questionamento, veja o que está perguntando, compreenda o que está sendo perguntado, para depois ler o texto, compreendê-lo e, enfim, fazer a interpretação. Observe essa setinha que eu coloquei aqui. Primeiro você vai compreender, você vai decodificar o que está sendo pedido. É uma imagem, é uma escultura, é uma pintura, é um texto. Se é um texto, eu vou ter que ler. É de que autor? Eu vou compreender o que está ali no cenário, é o aspecto formal, a apresentação, o aspecto objetivo, o aspecto do próprio texto, ok? Depois de compreendido, poxa, ele está fazendo uma apresentação de um texto literário e de uma pintura, o que é muito comum no Enem. Aí você vai partir para a interpretação. Ok? A interpretação seria, então, o segundo passo. Olha só, primeira coisa, eu tenho que compreender um texto. Antes de interpretá-lo, eu preciso compreendê-lo. Por isso eu coloquei essa setinha. A seta indica que a interpretação é o segundo processo, porque ela é uma análise subjetiva.
Atenção, diferente da compreensão que está focada no entendimento do texto em si, ou seja, na decodificação do que está sendo proposto, a interpretação é uma análise subjetiva. A mensagem que você busca na interpretação, ela não está no texto, ela está fora do texto. Porém, o fato de estar fora a mantém conectada com a ideia do texto. Então, interpretação é a capacidade que nós temos de sair do texto e estabelecer conexões externas com as ideias desse texto. Por isso, é uma análise subjetiva, aí ela é dependente da sua capacidade de leitura. Aí ela é dependente da sua capacidade de perspectiva de mundo. Por isso é importante você ler tudo que tiver na tua frente. Tudo. Anúncio, infográfico, história em quadrinho, tirinha, charge. Então, ler de tudo. Inclusive, uma digressão aqui. Pus aqui, HQs, infográficos. Tá aqui tirinhas. Todas as provas do Enem, nós encontramos associações com esse tipo de linguagem. Fique esperto. Portanto, interpretação, ideias em conexão com o texto. A mensagem não está ali, no concreto, está no abstrato. A mensagem, muitas vezes, está fora do texto. E você vai estabelecer conexões, relações entre as ideias que são suscitadas daquela compreensão. Geralmente, quando nós queremos parar no nível de compreender, nós utilizamos algumas introduções assim. Por exemplo, de acordo com o texto tal, conforme diz o texto tal, o texto em si diz que. O que eu estou fazendo quando eu uso esses subsídios, eu estou apenas fazendo uma compreensão do texto, estou dizendo o que o texto fala. Agora, se a partir da minha compreensão, meu querido, eu falo assim, olha, podemos inferir a partir da perspectiva do autor que, ok? A partir do que o autor disse, eu posso fazer a seguinte relação, certo? Quando eu parto para essas relações externas a partir da figura do que o autor disse, eu já estou interpretando. Em alguns casos, por exemplo, na literatura, na filosofia, na religião, no direito, nós temos uma disciplina específica, nós temos uma ramificação específica para trabalhar o entendimento das coisas. É o que nós chamamos de hermenêutica, ok? Tem a hermenêutica do direito, ok? A hermenêutica da religião, hermenêutica literária, ou seja, a partir de um texto, após compreendê-lo, o que eu posso suscitar disso aqui? E é isso que vai fazer você acertar 60% da prova do Enem, ok? Você pode fazer análise, já disse, de 40 questões de língua portuguesa, 25 você resolve sabendo compreender e interpretar. E como você consegue isso, professor? Meu amigo, cotidianamente, um espaço para leitura, tendo as técnicas, a paciência de, na hora da prova ali, olhar a questão, ver o texto, ver o que está perguntando e orientar o seu juízo linguístico para esse raciocínio interpretativo. Acompanhe comigo, eu trouxe para vocês aqui 2 exercícios para exemplificar essa pegada da compreensão e da interpretação. Olha só, inclusive foram exercícios já deslocados, já cobrados aí em provas do Enem. Meu querido, minha querida, meu rei, minha rainha, olhem, você observa aqui que eu tenho o uso da linguagem verbal e não verbal. Trata-se de um anúncio, de um cartaz, obviamente que chama atenção e eu vou ler. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Esse é o aspecto verbal, você observa aí. E o não verbal, você tem ali um calçado surrado, né, com um cadarço bem ruinzinho, já desgastados pelo tempo, né,
mas ninguém ainda calçou este sapato. E outra coisa, ele chama, no modo imperativo, ele te convoca, vamos calçar os sapatos dos refugiados. É como se fosse aquela metáfora, vamos viver na pele. Somente passando pela compaixão, pela compreensão, estar ali na pele deles, é que vai levar ao entendimento do que eles passam. Ok, esse é o anúncio, beleza? Observem que o Enem 2019 cobrou, nesse cartaz, o uso da imagem do calçado, aliada ao texto verbal, tem o objetivo de o uso da imagem do calçado, aliado ao texto verbal, tem o objetivo de... Vocês podem perceber que eu tenho aqui 5 alternativas. Mas eu já quero associar a linguagem verbal e a não verbal. Ao ler o cartaz e ver que aquilo é um calçado, você já compreendeu a mensagem. Certo? Certo. Agora, para interpretá-la, será que eu sei o que é um refugiado? Quem está refugiando no país hoje? Qual é a política dos refugiados? Será que eu já li sobre esse assunto? Ok? Será que eu acolheria refugiados oferecendo emprego, uma vida justa, oportunidades para refazerem sua vida? Será que eu entendo por que eles estão fugindo do país de origem? Aí você já está exercendo a interpretação. Percebe? Ao ler, entender que é um anúncio em favor dos refugiados, uma súplica, né? E entender que ele tem um calçado. Agora, o que eu farei com essa compreensão é a interpretação. Então você tem ali, criticar as difíceis condições de vida dos refugiados, revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados, incentivar a campanha de doações para os refugiados. Opa, professor, você não está apontando aí. Denunciar a situação. Opa, volta aqui. Denunciar a situação. Opa, volta cá, meu neném. Veja bem. Denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados ou simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Bom, olha só, como resposta, vou colocar aqui direto para a gente discutir um pouco. Você tem aqui, ó, simbolizar a necessidade, vejamos isso daqui, de adesão à causa dos refugiados. Olha, você vai interpretar aqui, eu tenho um sapato, eu quero calçar, eu quero vestir essa causa, eu quero pisar, percorrer as pegadas que esses refugiados percorrem, sentir as dores nos pés e na alma, no pensamento, a exclusão que eles sofrem, sentir os olhares em torno. Então isso é abraçar a causa, né? Poderia relacionar também, interpretar com uma outra expressão que utilizamos, como, eu tenho que vestir a camisa. Pô, você vai vestir a camisa ou não vai? A gente fala assim, não é verdade? O que é vestir a camisa? É viver concretamente e fielmente a causa que você defende. Então, a letra E seria aí a conclusão dessa interpretação dessa questão do Enem. Eu espero que o que importa aqui é olhar o seguinte, o nosso ênfase é história em quadrinhos, ok? Infográficos e anúncios. Grande parte da prova cobra esse tipo de relação intertextual, esse tipo de relação de entendimento. Beleza. Mais um exercício aqui que eu vou propor para cada um de vocês. Você observa aqui 3 quadrinhos, ok? Observa aí. O quadrinho número 1 está lá, ideologia e internet. Ideologia e internet. Ele diz o seguinte, meu querido, nova ética. Você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa de torcedor. Eu sou profissional. Olha só, rapaz. 2, novas oportunidades. Meme eu cobro X. Textão eu cobro Y. Legal, esse aí recente, hein? E o terceiro, nova bolha. Viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte. Você tem quadrinhos independentes, né? A compreensão que nós temos ao fazer a leitura aqui,
não se trata de uma sequência, até porque as personagens, você observa, são diferentes. Eu tenho um coelho, ele fez questão, depois colocou aí um passarinho, um gatinho, depois um porquinho e um outro ser aí que eu não sei definir, deve ser eu. O fato é, pessoal, esses 3 quadros são autônomos. Eu tenho o primeiro, nova ética, o segundo, novas oportunidades e nova bolha. Mas eles estão falando, olha, primeiro fala de alguém que mudou a sua opinião. Você não era blogueiro da oposição, ele mudou a sua posição política. Ele fala, coerência é coisa de torcedor. Eu sou profissional, certo? Eu jogo para o lado que estiver vencendo, o lado do poder. Esperto, isso é política, veja bem, que coisa. O número 2 diz assim, novas oportunidades. Meme eu cobro X, textão eu cobro Y. Certo? Aí eu já tenho aqui uma referência também ao tipo de opinião. Meme, né? Se eu vou fazer alguma coisa mais caricatural, para difamar também alguma coisa, ou disseminar aí um aspecto mais hilário, né? Comédia. Agora, textão, eu cobro Y. Talvez requer um pouco mais de atenção linguística, mas não tem um impacto, né? Na disseminação de viralizar isso pela internet. E o terceiro, nova bolha. Viu o preço da opinião da internet? Tá pela hora da morte. Opinião da internet. Viu o preço da opinião da internet? Olha só, você tem que pagar para aparecer. Você tem que pagar também. Você pode vender a sua opinião. Isso me fez lembrar aí um conto machadiano chamado A Igreja do Diabo, onde ele justifica, né, pela venalidade, a capacidade de vender as coisas também que são internas, né, como, por exemplo, a própria opinião. Percebam que eu tenho recursos verbais e não verbais. Observamos agora o questionamento. A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é... Então ele está falando assim, ele quer, meu querido, a principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo. Que processo? O surgimento, a internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos. Será que agora que esse processo impulsionou a mudança, por exemplo, da minha honra, será que eu preciso mantê-la agora nesse processo da internet? O que vale não é a opinião, o que vale não é o olhar do outro. Isso me fez lembrar um outro conto machadiano, que é o conto O Espelho. O quanto às vezes nós estamos impregnados pelo olhar do outro sobre nós. O quanto eu preciso de like. E eu estou precisando, viu? Pode falar aí. Se quiser, clica aí, coloca esse like, que eu denuncio, eu confesso. Preciso desse like aí no momento. Ou seja, mudaram-se os tempos. Eu estou aqui tentando te informar de uma coisa boa por um sinal de internet. Vejamos. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a criação de memes, ampliação da blogosfera, a supremacia das ideias cibernéticas, a comercialização dos pontos de vistas, a banalização do comércio eletrônico. Bom, olha só, o que eles estão fazendo ali? Poxa, olha, eu mudei sim, eu era da oposição, mas isso não é para mim, eu sou profissional. Você era da oposição, a oposição não ganhou, agora eu mudei meu ponto de vista, estou do lado do poder, ok? Mesma coisa quando ele se refere ao meme ou ao textão, ele faz as duas formas. Ele está ali para avaliar criticamente, de forma sadia, ou para difamar alguém, certo? Então, nos casos aí, nós temos uma correspondência de pessoas que mudaram a perspectiva e a internet proporcionou essa mudança de perspectiva, o que nos faz tendenciar aí para a comercialização dos pontos de vista, ok? É isso daí. Volta aqui comigo. Deixa eu deixar claro para você, para encerrarmos esse processo. Veja bem, você poderá acertar 60% da prova do Enem se tiver a consciência do que é compreender e interpretar.
Que nível que você tem que chegar? Aqui, nível da interpretação. Como é que você faz isso? Meu querido, cotidianamente, lendo tudo que você puder, tendo um espaço para refletir o que leu, discutir com seus professores, com os seus colegas o que você está lendo, participar de debates, diálogos, ouvir, assistir, debater. São ações que promovem esse entendimento. O entendimento pode ser no nível compreensivo, que é o nível básico, ou ainda no nível interpretativo. É o que te proporcionará alçar voos, ok? Estender a mente, atribuir significados e, por fim, o que eu pus aqui, promover a chamada intertextualidade. Isso daqui é o coração e o desejo de todo professor de literatura, que vocês sejam capazes no mundo de sempre estabelecer as conexões intertextuais. Valeu? Lembre-se, inscreva-se neste canal Dascalos Enem, se você ainda não inscreveu. Vai lá, se não esquece. Dê o seu like. Clique no sininho aí para pegar aí aulas de outros mestres favoráveis aí à tua formação. Um fraterno abraço. Valeu. Beijo, meu rei.